1 Tessalonicenses, capítulo 3, verso 1 a 13. Assim diz, irmãos, a palavra de Deus. Pelo que, não podendo suportar mais o cuidado por vós, pareceu-nos bem ficar sozinho em Atenas, e enviamos o nosso irmão Timóteo, ministro de Deus no Evangelho de Cristo, para, em benefício da vossa fé, confirmar-vos e exortar-vos, a fim de que ninguém se inquiete com essas tribulações, porque vós mesmos sabeis que estamos designados para isto, pois, quando ainda estávamos convosco, predissemos que íamos ser afligidos, o que de fato aconteceu e é do vosso conhecimento. Foi por isso que, já não me sendo possível continuar esperando, mandei indagar o estado da vossa fé, temendo que o tentador vos provasse e se tornasse inútil o nosso labor. Agora, porém, com o regresso de Timóteo, vindo do vosso meio, trazendo-nos boas notícias da vossa fé e do vosso amor, e ainda de que sempre guardais grata lembrança de nós, desejando muito ver-nos, como aliás, também nós a vós outros, sim, irmãos, por isso fomos consolados acerca de vós, pela vossa fé, apesar de todas as nossas privações e tribulações, porque agora vivemos, se é que estáis firmados no Senhor. Pois que ações de graça podemos tributar a Deus no tocante a vós outros, por toda a alegria com que nos regozijamos por vossa causa, diante do nosso Deus, orando noite e dia com máximo empenho para vos ver pessoalmente e reparar deficiências da vossa fé. Ora, o nosso mesmo Deus e Pai e Jesus, nosso Senhor, dirija-nos o caminho até vós. E o Senhor vos faça crescer e aumentar em amor uns para com os outros e para com todos, como também nós para convosco, a fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa, na presença do nosso Deus e Pai, na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, com todos os seus santos. Irmãos, como já anunciei, já falei, nós estamos já há algum tempo estudando a carta de Paulo aos Tessalonicenses. Nós já passamos aí pelos 2 primeiros capítulos, em que aprendemos e ouvimos algumas coisas que o apóstolo Paulo escreve a esta carta aos Tessalonicenses. Como na semana passada nós vimos o interesse de Paulo pelos Tessalonicenses, né, do versículo 17 a 20 do capítulo 2, em que concluímos ele, em que o título da mensagem foi os interesses do cristão. Um dos principais interesses revelado aqui nesse texto do capítulo 2, versículo 17 a 20, é o desejo, é a vontade, é o anseio de Paulo pelos Tessalonicenses de estar com ele presentemente, pessoalmente, em que ele empreou forças, fez tudo que estava ao seu alcance dentro da sua capacidade para estar com os irmãos em Tessalônica, mas devido às artimanhas de Satanás, como ele vai dizer no versículo 18, Satanás barrou o caminho dele. Então ele ficou impossibilitado devido às circunstâncias de estar com a igreja dos Tessalonicenses pessoalmente. Então aqui aprendemos algumas coisas a partir desse texto. No versículo 19 e 20, Paulo expressou, né, qual é a glória de qualquer pastor, de qualquer ministro. De forma resumida, é naquele grande dia adentrar os portões celestiais junto com o rebanho que Deus lhe confiou. Por isso que Paulo vai dizer no versículo 19 e 20, né? Vós sois a nossa glória, vocês são a nossa alegria. Que glória será para nós, senão estar com vocês no dia do grande dia, no dia da grande vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, para estar com Ele, adentrar com vocês os portões celestiais. Então, diferentemente daquilo que estavam acusando falsamente o apóstolo Paulo e os demais, de que ele parece ter interesses materiais ou financeiros, de acordo com o capítulo 2, do versículo 1 ao 12, como nós já passamos, né? E que Paulo vai escrever se defendendo dessas falsas acusações. No versículo aí 19 e 20 do capítulo 2, no finalzinho, ele vai deixar claro de que a glória dele, a intenção dele, o interesse dele são os irmãos, é a igreja. Tanto está a viver enquanto aqui pessoalmente com eles, em comunhão, em harmonia, em amor, em serviço, como também naquele grande dia adentrar os portões celestiais junto com eles também. Ele é a glória do pastor, né? Então, irmão, no capítulo 3, versículo 1 a 13, né, que é todo o capítulo 3,
depois que Paulo afirma no versículo 17 a 20 do capítulo 2, o seu interesse pelos Tessalonicenses, e que o seu troféu, glória e alegria era se apresentar com eles no grande e glorioso dia do Senhor, ele agora descreve no versículo 1 a 13 do capítulo 3, que nós lemos, a sua preocupação, o seu consolo e o seu desejo em relação à igreja dos Tessalonicenses. Então esse é basicamente o que vai se dividir o nosso sermão hoje, nesses 3 pontos. Primeiro, a preocupação de Paulo, versículo do 1 ao 5, em relação aos Tessalonicenses. Segundo, o consolo de Paulo, versículo 6 a 10. E terceiro, o desejo de Paulo, versículo 11 a 13, do capítulo 3. São esses 3 pontos que nós iremos ver hoje, certo? Então, em primeiro lugar, irmãos, do versículo 1 ao 5, está aí a preocupação de Paulo. Paulo preocupado com os irmãos de Tessalônica, preocupado com eles, por conta das circunstâncias, por conta da condição dele. Então vamos ver, versículo do 1 ao 5, vamos ler. Pelo que, não podendo suportar mais o cuidado por vós, exatamente nessa versão aí, o cuidado por vós, essa palavra aí, cuidado, tem um sentido exatamente de preocupação. Então Paulo vai dizer, olha, eu não podendo mais suportar a preocupação que eu estava a respeito de vocês. Aí ele vai dizer o que ele fez no versículo 2, ele enviou Timóteo, como nós iremos ver. Pareceu-nos bem ficar sozinho em Atenas. Para a gente entender isso, irmãos, abra aí em Atos capítulo 17, que é o texto, é o contexto dessa carta, né? Como surgiu e tudo mais. Atos capítulo 17, vamos ler a partir do versículo 13. Atos 17, versículo 13 em diante, olha o que diz. Mas, logo que os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus era anunciada por Paulo também em Bereia, foram lá excitar e perturbar o povo. O que é que está acontecendo? Paulo já vem fugindo de Filipos, passa por Anfítropes, passa por Apolônio, chega em... aonde? Tessalônica. Ele prega o evangelho lá. Se você ler o capítulo 17, versículo do 1 ao 9, tem toda a história de como surgiu a igreja, o que foi que aconteceu, quem foi que se converteu e o que foi que aconteceu. Perseguição também surgiu. Paulo passa 3 semanas pegando em Tessalônica, pessoas se convertem e outros se levantam contra Paulo, Silas e Timóteo. Paulo tem que sair dali fugindo. Ele já vem fugindo de Filipos, né? Passou o tempo preso, foi açoitado, foi humilhado. Quando chega em Tessalônica, acontece a mesma coisa com ele. Ele é perseguido, foge da cidade de Tessalônica, quando algumas pessoas se convertem, desce para Bereia. Quando chega em Bereia, os judeus lá de Tessalônica ficam sabendo que Paulo está em Bereia, pregando o evangelho, desce uma turba para Bereia para agitar o povo também lá, e também promover uma perseguição contra Paulo e o discípulo que estava com ele, Silas e Timóteo. Certo? Vamos continuar lendo, 14. Então os irmãos promoveram sem detença a partida de Paulo para os lados do mar. Porém Silas e Timóteo continuaram ali. Silas e Timóteo continuaram aonde? Em Bereia. Alguns irmãos pegam Paulo, levam Paulo para além do mar. Só que Silas e Timóteo fica onde? Fica em Bereia. Para onde é que Paulo vai depois que sai de Bereia? Ele é levado para onde? Versículo 15, né? Os responsáveis por Paulo levaram-no até Atenas e regressaram trazendo ordem a Silas e Timóteo para que o mais depressa possível fosse ter com ele. Então o que é que acontece lá? Tessalonicenses, volta para lá, capítulo 3, versículo 1 ainda, né? Pelo que não podemos suportar mais o cuidado por vós, pareceu-nos bem ficar sozinho em Atenas. Veja, Paulo é levado para Atenas, Silas e Timóteo ficam em Bereia. Aqueles homens que levaram Paulo para Atenas voltam com uma mensagem para Silas e Timóteo que ele fosse ter depressa com Paulo em Bereia, em Atenas. Parece que essa mensagem chega a eles se apressam para se encontrar com Paulo em Atenas, e de Atenas Paulo envia quem? Timóteo de volta a Tessalônica. É isso que ele vai dizer agora no versículo 2, né? E enviamos nosso irmão Timóteo, ministro de Deus no Evangelho de Cristo,
para em benefício da vossa fé, confirmar-vos e exortar-vos. Então, quando Silas e Timóteo chega lá em Atenas, onde Paulo está esperando ele faz: Timóteo, volta lá em Tessalônica, vê como é que está aqueles irmãos. É por isso que ele diz logo no começo do versículo 3, né? Não podendo mais suportar o cuidado por vocês. Isto é, eu estava preocupado com a situação de vocês. Eu estava aperreado em saber como é que vocês estavam, porque eu sei de que quando eu estava aí já surgiu perseguição. Quando eu saí daí, eu não soube como vocês estavam mais. Estava havendo perseguição contra aqueles novos convertidos, contra aquela recém-criada, recém-nascida igreja de novos convertidos, por parte dos seus próprios compatriotas, como nós já vimos. Então Paulo ficou angustiado, ficou aperreado, ficou preocupado como é que estava o estado da fé da recém-convertida igreja dos Tessalônica. Então ele aperreado, ele preocupado, ele via Timóteo de volta para saber como é que está o estado da fé deles. E ele vai dizer no versículo 2, né, que ele enviou Timóteo para, em benefício da vossa fé, confirmar e exortar. Para confirmar se aqueles irmãos estavam firmes, para ratificar a mensagem do Evangelho, dizer, isso é a verdade, permaneçam firmes, fiquem aí estabelecidos nessa verdade, e exortar para que eles continuem perseverando no meio das tribulações. Qual é o objetivo que Paulo fala? Versículo 3: a fim de que ninguém se inquiete com estas tribulações. Certo? Por que Paulo enviou Timóteo para lá? Primeiro, ele estava preocupado. E qual era o medo de Paulo? Qual era a preocupação de Paulo? Versículo 3 e o versículo 5 vai responder: a fim de que ninguém se inquiete com essas tribulações. Ele estava sendo atribulado, ele estava sendo perseguido pelos seus próprios compatriotas. Mas olha qual era o receio de Paulo. Veja o versículo 5. Olha o que Paulo estava com medo que acontecesse com aquela igreja recém-convertida, recém-plantada. Versículo 5: foi por isso que, já não me sendo possível continuar esperando o quê? Uma notícia, mandei indagar o estado da vossa fé, temendo que o tentador vos provasse e se tornasse inútil o nosso labor. Isso era a preocupação de Paulo. Esse era o cuidado que ele estava tendo para com aquela igreja dos Tessalonicenses. Ele sabia que era uma igreja nova convertida, foi plantada por ele. Dentro de 3 semanas ele pregando a cada sábado na sinagoga. Algumas pessoas se converteram, outras não. Essas que não se converteram dentre os judeus, levantaram um montinho para persegui-lo. Quando os missionários Paulo, Silas e Timóteo saem da cidade fugido, quem é que fica? Os cidadãos tessalônicos que se converteram ao Evangelho. Dentre eles, judeus, gregos e gentios, né? Gentios, os gregos são gentios, mas dentre eles, judeus e gentios. Algumas pessoas importantes se converteram. E o que é que aconteceu? Esses que se converteram passaram a ser perseguidos pelos seus próprios concidadãos. Estavam passando prova de fogo, sendo perseguidos pelos seus próprios compatriotas, pelos seus próprios cidadãos. E o medo de Paulo era, visto que ele era recém-convertidos, novos na fé, imaturos, ele ficou preocupado. Com essa preocupação, ele via Timóteo para ver como é que eles estão, com medo de que Satanás tivesse bom êxito em desviar aquelas pessoas que professaram fé em Cristo do Evangelho. Por isso que Paulo envia eles. Então, irmãos, aqui nesse primeiro ponto nós vimos o que? A preocupação de Paulo para com a igreja. A preocupação do apóstolo Paulo para com a igreja, para com a condição e a circunstância dos irmãos, de maneira que ele não se inquietou, ele não foi consolado, enquanto a mensagem, as boas novas não foi trazida por Timóteo, como a gente vai ver no versículo 6 a 10. Enquanto Timóteo não traz a mensagem do estado da fé, daquela recém-igreja convertida, recém-plantada, Paulo não se sossega, ele está preocupado, ele está aperreado, ele está zeloso, ele está angustiado em saber como é que está o estado da fé daquela recém-igreja plantada por ele.
Aqueles novos convertidos que estavam sendo perseguidos pelos seus próprios compatriotas. E assim ele revela, do versículo 1 a 5, a sua preocupação. Um pastor preocupado com a igreja, de como está o estado espiritual da igreja. E aqui eu posso aplicar de forma geral, né? Um irmão em Cristo, um cristão preocupado como é que estavam os outros cristãos. Um irmão preocupado como é que está o estado espiritual dos outros irmãos. Pelo fato dele saber que estava passando por tribulação, angústia e aflição. Então ele também estava afligido, ele também estava angustiado, ele estava preocupado pelo estado da fé, pelo estado espiritual daqueles novos convertidos de Tessalônica. E agora a gente deve aprender alguma coisa com isso. Irmãos, a preocupação com o estado espiritual da igreja é um sentimento cristão, nobre e piedoso, que deve ser nutrido por todo aquele que verdadeiramente ama Cristo e a sua noiva, a igreja. Eu vou repetir isso aqui. A preocupação com o estado espiritual da igreja é um sentimento cristão, nobre e piedoso, que deve ser nutrido por todo aquele que verdadeiramente ama Cristo e a sua noiva, que é a igreja. Isso é um sentimento nobre, isso é um sentimento cristão, isso é um sentimento piedoso, um crente se preocupar com o estado espiritual de outros crentes. É o que Paulo está sentindo aqui. Todavia, irmãos, esse sentimento só se mostra verdadeiro e piedoso quando acompanhado por ação. Paulo sentiu isso. Ele ficou de braço cruzado? Não. Ele agiu. Ele agiu. Por isso que esse sentimento só se mostra verdadeiro e piedoso quando acompanhado por ação. Se você afirma que está preocupado com a condição espiritual da igreja e não faz nada para beneficiá-la, esse sentimento não é cristão, não é nobre, nem piedoso, mas hipócrita. Deixa eu listar para vocês 4 tipos de situação, 4 tipos de pessoas, 4 tipos de cristãos na igreja. Tem, primeiro, os que demonstram estar preocupado com a igreja e não faz nada. Demonstram estar preocupado com a igreja, mas não faz nada. Esses são os hipócritas. Os hipócritas. Tem o segundo grupo. Tem os que fazem algumas coisas para ser visto, mas não está nem aí para a condição espiritual da igreja. Esses são os interesseiros. Fazem até alguma coisa, mas apenas com o objetivo de ser visto pelos homens, por outros, mas na real e na verdade ele não está nem aí para a condição da igreja, para a condição espiritual da igreja, para a situação espiritual da igreja. Esses são quem? Os interesseiros, que quer apenas se promoverem por conta das suas ações externas aparentes aos homens. Tem um terceiro grupo. Tem os que nem se preocupa e nem tampouco faz coisa alguma para beneficiar e edificar a igreja. Esses são os que pensam estarem vivos, mas estão mortos. São os infrutíferos. São aqueles que pensam que estão vivos, mas estão mortos. É como Jesus fala em uma das igrejas do Apocalipse, né? Vocês têm fama de que está vivo, mas vocês estão mortos. Tem esse tipo de pessoa dentro da igreja. Eles nem se preocupam com a condição da igreja, não está nem aí para a situação da igreja, espiritual da igreja, e nem tampouco faz nada, não move um dedo para beneficiar, para edificar e para promover a edificação na igreja. Esses são quem? Aqueles que pensam que estão vivos, mas estão mortos, são os infrutíferos. Agora tem um quarto grupo, e tem os crentes, que não somente se preocupam com a condição da igreja, mas buscam servir a igreja com tudo que são e com tudo que têm para a edificação e benefício
dela, a semelhança de Paulo. Irmãos, quem se importa, quem verdadeiramente se preocupa, age, se move, se movimenta. Aquele que está preocupado com o estado espiritual da igreja, age para o benefício dela, assim como Paulo agiu, enviando Timóteo para o benefício da fé dos Tessalonicenses. Vocês entenderam isso? Entenderam isso? Você está preocupado com a condição da nossa igreja? A gente não fala para paredes, a gente não fala para banco de madeira, a gente fala para pessoas. Os irmãos não estão preocupados com a situação da nossa igreja? Vocês estão preocupados com a condição espiritual da nossa igreja? Eu não estou falando da condição estereótipa, física, do prédio, que sim, é legal, é lícito a gente cuidar também, evidentemente. Eu estou falando do estado da fé da igreja, como Paulo estava preocupado com o estado da fé deles. Mandei indagar como estava o estado da fé de vocês, como estava a situação espiritual de vocês. E Paulo não se consolou até receber uma resposta positiva da parte de Timóteo, que foi enviado trazendo as boas novas. Vocês estão preocupados com o estado da igreja? Ajam. Porque tem muitos no nosso meio que não estão nem aí. Que o que deixa transparecer com a sua apatia, com a sua indiferença, é uma frase bem popular: que se exploda. É como se estivesse sentado esperando acontecer o pior nesse lugar. Eu estou sentado, olhando e esperando acontecer a ruína, o chão se abrir e tragar todos. Muitos dentre nós estão assim. Não expressam nenhum tipo de preocupação, e pior, nem se preocupam e nem agem. Estão de braços cruzados enquanto, irmãos, a gente está defiando. Enquanto a gente está agonizando, para usar uma figura, respirando por aparelhos, enquanto tem muitos de braço cruzado, irmão, sem fazer nada. Eu quero trazer alguns exemplos aqui do que você pode fazer. Ah, pastor, mas eu não tenho condição financeira, eu não tenho carro, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Meu irmão, todos podem orar ou não podem? Você pode orar? Talvez essa seja a maior evidência de que você não está nem aí para a igreja, porque você sequer ora por ela. Essa é a maior evidência de alguém que não está nem aí para a igreja, que não está preocupado. Você sequer ora pela igreja, você sequer ora pela liderança da igreja, você sequer ora pelas famílias da igreja, você sequer ora pelos homens da igreja, pelas mulheres da igreja, pelas crianças da igreja. Isso é a maior evidência de que você não está nem aí para a igreja. Isso é a maior evidência de que você está sentado de braço cruzado e perna cruzada, simplesmente olhando como de camarote, e muitas vezes até mesmo desejando a ruína da igreja. O bom é que feche as portas, o bom é que acabe com tudo. Infelizmente tem muita gente na igreja assim, que torce para o pior, que torce para a ruína, que torce para a destruição total, para depois se levantar com alta voz e dizer: bem feito. Oh, irmão, se você é crente, isso não é a postura de um crente. Aprenda com esse texto. Um cristão, ele se preocupa com o estado espiritual de outros cristãos. Um cristão, um pastor, que é no caso aqui Paulo, a figura de Paulo, né? E um cristão de forma geral se preocupa com o estado espiritual da igreja local.
Mas essa preocupação, se ela é sincera, piedosa, cristã, verdadeira, vai desembocar em ação. Eu vou fazer algo para beneficiar a igreja, para edificar a igreja, usar meus dons e talentos que Deus tem me dado. E se eu não puder fazer nada físico, nada material, eu dobro meu joelho e choro diante do Senhor em favor da igreja. Eu acredito que essa é a principal coisa que todo mundo deve fazer. A principal é a mais importante. Ore, interceda, clame ao Senhor por misericórdia pela nossa igreja. Você está preocupado com a igreja? Não, né? Pois é. É por isso que você nem age. É por isso que você nem tão pouco ora. Enquanto outros expressam preocupação, mas tudo que sabe fazer é criticar. Só tem crítica. Só crítica. Enquanto outros esperam de braços cruzados, só esperando a queda, a ruína. Irmãos, um cristão, um crente verdadeiro, se preocupa com o estado espiritual da igreja. Mas não somente se preocupa, age. Faz aquilo que estiver ao seu alcance para beneficiar, para edificar, para construir, para contribuir para o progresso do reino de Deus, que se dá a partir da igreja. A preocupação de Paulo deve ser a nossa, irmãos. Deve ser a nossa. Segundo lugar, vamos avançar aqui, já estamos adiantados. O consolo de Paulo. Versículo 6 a 10. Versículo 1 a 5, Paulo expressa a sua preocupação. É revelado o que é que ele fez. Ele envia Timóteo. A preocupação dele é que aquele povo apostatasse, abandonasse a fé, que Satanás triunfasse sobre eles, conseguisse persuadi-los através da perseguição que Satanás estava levantando, através dos incrédulos de Tessalônica que não creram. E agora vem a resposta de Timóteo, né? Versículo 6 a 10. Agora, porém, com o regresso de Timóteo, vindo do vosso meio, trazendo-nos boas notícias de quê? Primeiro, da vossa fé. Imagina Timóteo chegando em Paulo: Paulo, boas notícias. Diga lá, Timóteo. Olha, apesar das tribulações, apesar das aflições, apesar das lutas que aqueles irmãos recém-convertidos têm sofrido, mas eles estão, estão firmes, estão certos em que eles creram, estão convictos de uma fé inabalável. Tanto é que no capítulo 1, como nós vimos, né, a firmeza dele e a conversão dele foi tão radical que a fama dele se espalhou por toda a Macedônia e Acaia. A firmeza deles, imitando os apóstolos de Cristo. Mas não somente a fé, segundo, e do vosso amor. Trago boas notícias do vosso amor. Uma igreja que amava e que continuava progredindo em amar uns aos outros. E ainda de que sempre guardais grata lembrança de nós, desejando muito ver-nos, como aliás também nós, a vós outros. Sim, irmãos, por isso fomos consolados acerca de vós, pela vossa fé, apesar de todas as nossas privações e tribulações. Agora, essa afirmação que Paulo fala aqui no versículo 8 é muito forte. Porque agora vivemos, se é que estás firmado no Senhor. Agora, irmãos, depois das boas novas trazidas por Timóteo a respeito da vossa fé, a respeito do vosso amor, a respeito da lembrança que vocês têm de nós, o desejo de nos ver, de gozar de comunhão conosco pessoalmente, irmãos, agora eu vivo, agora eu posso viver. Depois de saber, depois de receber a notícia que vocês estão firmados em Cristo, apesar das tribulações, agora eu posso viver. Agora eu fiquei aliviado. Agora aquela angústia, aquele aperto no peito que eu tinha por vossa causa, em saber como vocês estão,
foi aliviada por essas boas novas trazidas por Timóteo a respeito da fé de vocês, da condição de vocês, que apesar de toda a tribulação vocês estão firmes. Agora eu posso viver, agora eu estou em paz, estou tranquilo, porque vocês estão firmados no Senhor. E versículo 9 e 10, ele vai mostrar, né? Porque se não fosse assim, que ações de graça ele poderia dar a Deus a respeito deles, né? A respeito deles, que ele ora dia e noite para estar com eles pessoalmente. E aqui aprendendo também, irmão, mais coisas. Irmãos, como é que vocês respondem ou se comportam quando vocês escutam coisas boas a respeito de outros irmãos? Quando vocês escutam que fulano ou beltrano estão firmes no Senhor, estão sendo abençoados, estão progredindo, estão amadurecendo, estão crescendo, estão desenvolvendo, e que apesar das aflições e tribulações que eles têm passado, apesar das dificuldades que eles têm passado, mas eles estão convictos, eles estão firmes, como é que você responde a uma notícia dessa? De forma mais simples, vocês ficam felizes ou tristes pelo benefício na vida dos seus irmãos? Forma simples para entender isso aqui, a aplicação desse texto. Vocês se alegram ou vocês se entristecem quando vocês ouvem que outros irmãos de vocês estão sendo abençoados, estão prosperando, estão progredindo, estão avançando, estão firmes, estão convictos, estão amadurecidos? Como é que você responde isso? Vocês ficam alegres ou tristes? Para a tristeza nossa, irmãos, há muitas pessoas que se entristecem quando recebem e ouvem uma notícia de que outros estão bem, de que outros estão sendo abençoados, de que outros estão progredindo, de que outros estão amadurecendo, de que outros estão prosperando. Sabe o que é isso? Quando você fica triste pelo benefício dos outros, isso é inveja. Isso é cobiça, isso é falta de contentamento, isso é falta de piedade. Como que um cristão pode ficar triste porque outro cristão está sendo abençoado? Isso não entra na minha cachola, isso é completamente incoerente. Mas o fato é, irmãos, que infelizmente há muitas pessoas ditas cristãs dentro da igreja que vibra igual o Brasil na Copa do Mundo quando faz um gol, né? A gente pula assim, né? Vibrando, né? Tem gente que faz assim, que vibra quando escuta uma notícia de que outras pessoas foram prejudicadas. Isso não é normal para um cristão. Vibrar, se alegrar, porque outros crentes estão sendo prejudicados, isso não é coisa de crente. A nossa postura deve ser exatamente, irmãos, a de Paulo, e clamar com sinceridade: agora eu posso viver, porque eu sei que meu irmão, que minha irmã, que minha igreja está bem. Agora a angústia saiu do meu peito e foi preenchido com a alegria no Senhor, pelo bem e pela graça que Ele tem manifestado para com nossos irmãos. Você se alegra ou você se entristece quando você ouve que algum irmão, alguma irmã de uma igreja está sendo abençoado, está prosperando, está avançando? Espero que você se alegre, assim como Paulo se alegrou. Espero que você dobre o seu joelho, como Paulo vai dizer no versículo 9 e 10, né, que orava por ele noite e dia para estar com eles pessoalmente, tributando ações de graça a Deus pelo bem dele, manifestado e dispensado na vida dos nossos irmãos. Como é que você recebe tal notícia?
Você, com essa notícia, você é consolado como Paulo foi consolado? Ou você então é a causa da sua tribulação e da sua angústia? Quando você recebe uma notícia semelhante a essa que Timóteo trouxe a Paulo, você é consolado por ela ou ela lhe causa angústia, tristeza, desânimo e descontentamento? Terceiro e último, irmãos, o desejo de Paulo pelos Tessalonicenses, relacionado a ele, versículo 11 a 13, veja o desejo dele. Ora, o nosso mesmo Deus e Pai e Jesus Cristo, nosso Senhor, dirijam-nos o caminho até vós. Novamente Paulo vai expressar o seu desejo de estar com os Tessalonicenses pessoalmente. Ele fala disso no versículo 17 do capítulo 2, 17 e 18, né? Ele fala disso no versículo 10 do capítulo 3, e ele fala disso novamente agora no versículo 11, expressando o desejo de que Deus e Jesus Cristo dirigissem o caminho deles para estar junto com os irmãos de Tessalônica, pessoalmente. Agora veja o desejo dele. Esse é um primeiro desejo, né, de estar com os Tessalonicenses pessoalmente. Agora veja agora o versículo 12 e 13. E o Senhor vos faça crescer e aumentar em amor uns para com os outros, e para com todos, como também nós para convosco. A nossa lista de oração: Deus, me faz crescer em amor para contigo e em amor para com meus irmãos. Deus, nos faz como igreja crescer, Senhor, em amor de um para com os outros. Lembra qual é o primeiro fruto que vem lá, né, na sequência do fruto do Espírito? Amor, Gálatas 5, 22. E o fruto do Espírito é amor. Não esqueça disso. Sempre você orar, peça isso ao Senhor. Nos faz, Senhor, crescer em amor de um para com os outros. Senhor, dai-me graça para amar os meus irmãos. Dai-me graça, Senhor, para que nós cresçamos em amor de um para com os outros. E de que todos nós cresçamos em amor para contigo. E que esse amor para contigo venha reverberar, refletir no nosso amor de um para com os outros. Lembra o texto devocional que nós lemos, Efésios 3? Paulo também, em sua oração, ele pede exatamente isso para os Efésios, né? Você cresça no amor para que possa compreender o amor, toda a largura, toda a profundeza, todo o comprimento do amor de Deus em Cristo. Essa é a segunda coisa, de estar com Ele. Segundo, que cresça em amor de um para com os outros, de todos para com todos, né? Com que objetivo? 13. A fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa, na presença do nosso Deus e Pai, na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo com todos os santos. O amor, irmãos, vivido, praticado, é a confirmação da nossa salvação. Lembra que Jesus disse lá nos Evangelhos? E nisto conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. O amor é a marca de todo verdadeiro cristão, e portanto ele é a confirmação da nossa salvação, é a garantia, é a confirmação, é a evidência de que naquele grande dia, na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, com todos os seus santos, nós estaremos também adentrando ao novo céu e nova terra, onde habita a justiça, junto com todos os santos, em alegria e triunfo. Por isso que Paulo diz: eu oro para que vocês cresçam em amor de um para com os outros, a fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade, que seja isento de culpa na presença do nosso Deus e Pai, na vinda de Cristo Jesus com os seus santos.
Paulo deseja isso para os Tessalonicenses. Paulo deseja isso para os Efésios. Paulo deseja isso para toda a igreja. Cristo deseja isso para o seu povo. Devemos desejar isso também de um para com o outro. Sabe, irmão, tem gente que não ama e também não deseja que outros amem. Tem gente que só critica porque o povo de Deus não ama, falta amor, enquanto eu mesmo não amo os outros. Tem gente que protesta, fala que a igreja precisa amar, e é um fato, é uma verdade, enquanto, irmãos, não ensina os outros a amarem, e nem deseja que outros amem. Aprendamos com Paulo, irmãos. Desejemos que nós primeiramente amemos os nossos irmãos, e também desejemos e oremos para que todos nós nos amemos de forma mútua um ao outro. E só assim será confirmada a nossa salvação, confirmado o nosso coração em santidade diante do nosso Deus e Pai na vinda do nosso Cristo, em glória, para buscar um povo seu zeloso de boas obras, que foi comprado com o seu próprio sangue. Terminamos. Resumindo, você se preocupa com a igreja? Me preocupo. Prove isso com as suas ações. Ah, pastor, mas não tenho condições financeiras, não tenho nada material. Ore. Afinal de contas, antes de qualquer coisa, ação física, qualquer coisa material, ore. É a principal coisa. Ore pela igreja, irmãos. Ore pelos seus irmãos. No seu culto doméstico, se é que você faz, que é uma responsabilidade do homem, pastorear sua esposa e seus filhos, ensinando a palavra de Deus. Olha, a responsabilidade de ensinar a sua esposa e a responsabilidade de ensinar seus filhos não é minha, do pastor, é sua como homem. Deus atribui isso a você. A responsabilidade atribuída ao pastor é ensinar a igreja de modo geral. Aqui está pai, mãe e filho. Nós ensinamos o povo de Deus, e então os homens assumem o seu papel, e o que aprendeu nas escrituras ensina, instrui a sua esposa e os seus filhos no caminho do Senhor. No seu culto doméstico, nas suas orações particulares, se é que você ora, e se é que você está preocupado verdadeiramente com a igreja, ore pela igreja. Cada vez que você for orar, faça uma lista, divida por família. Hoje eu vou orar pela família de Carlinhos e pela família de Wellington. Amanhã eu vou orar pela família de Sandra e vou orar pela irmã Gilda. No outro dia eu vou orar por saúde e vou orar por Graciela. Divida. Outro dia eu vou orar pela família da irmã Marta e por Verônica. Vai dividindo. Se você está preocupado com a condição da igreja, irmãos, e vocês sabem muito bem que não é boa, a condição espiritual, hajam, pelo amor de Deus, despertem, acordem, levante-se, clame, se humilhe aos pés de Cristo, suplique para que Ele mude a nossa sorte, irmãos. E você que está de braço cruzado, que nem se preocupa nem faz nada, se arrependa. Você que está torcendo para a queda completamente da igreja, para fechar as portas, se arrependa, que isso é um pensamento perverso, maligno, satânico que está no seu coração e na sua mente. Se arrependa. Não põe na cinza. Vá aos pés de Cristo e diga: Senhor, eu me arrependo porque eu tenho desejado o fim da tua obra nessa cidade, nessa igreja. Irmãos, quem é que luta, quem é que combate diariamente, dia e noite, para acabar com a igreja? Satanás, irmãos. Se você está com esse pensamento, esse desejo, você está influenciado por Satanás. Influenciado por Satanás. Seja consolado com as boas notícias. Se alegre pelo bem do seu irmão, pelas bênçãos que Deus tem dispensado na vida dos seus irmãos. Se alegre com os benefícios que Deus tem trazido a essa igreja, apesar de nós.
Apesar de nós, se alegre, irmãos, que Deus tem mantido ainda, por sua misericórdia e graça, o candeeiro dessa igreja aceso. E não se espante se você escutar um sopro apagando ele. Se alegre e ore e peça a Deus misericórdia. Por fim, deseje o bem da igreja, deseje que a igreja prospere, deseje que a igreja triunfe, deseje que a igreja desenvolva, amadureça, cresça em amor, cresça em santidade, cresça em comunhão, cresça em unidade, cresça em piedade. Mas não fique apenas desejando, porque se você não faz nada, é um falso desejo, é uma aparência de piedade. Ore por isso, como Paulo orava, para que cresçamos em amor, cresçamos em piedade, cresçamos em santidade, comunhão e unidade, para que naquele grande dia, irmãos, a gente não olhe para trás e diga: eita, fulano ficou pelo meio do caminho. Para que todos nós, irmãos, possamos adentrar os portões celestiais de mãos dadas e louvando ao Cordeiro, com exultante glória e alegria. Amém. Senhor Deus bendito, só Tu pode tornar certo isso, Senhor. Só o Senhor pode nos convencer dessa verdade. Só o Senhor que tem o poder de pegar agora dos ouvidos e levar aos corações e aplicar essas verdades no coração de cada um aqui presente, Senhor. De maneira que sejamos movidos, de maneira que saiamos do nosso comodismo, de maneira que sejamos despertados, de maneira que consigamos enxergar, Senhor, a nossa triste situação espiritual. E que isso nos desperte, Senhor, que isso nos mova a agir, que isso nos mova a orar, a interceder pela igreja, a interceder uns pelos outros, a servir uns aos outros, a se entregar uns aos outros no amor, no serviço, na comunhão. Meu Deus, tenha de misericórdia, Pai, da nossa igreja. Não nos deixa, Senhor Deus, sermos hipócritas e mentirosos quando nós muitas vezes expressamos uma certa preocupação enquanto ficamos de braços cruzados, Senhor. Não nos deixa ser tão maus, Senhor, de nem desejar e nem fazer nada, Senhor, simplesmente ficar de braços cruzados esperando a queda. Muitas vezes até mesmo desejando isso, Senhor. Deus, livra-nos dessa perversidade, dessa maldade, Senhor. Que possamos orar, Senhor Deus, uns pelos outros, para que cresçamos em amor para contigo e de um para com o outro, para que cresçamos em harmonia, Senhor, em comunhão, em unidade, em verdadeiro amor, um amor não fingido, mas um amor de fato e de verdade, em obras, demonstrado em obras, em ações. Meu Senhor, tenha misericórdia de nós. Tu sabes que nós necessitamos de uma intervenção Tua, Senhor, e em Ti nós esperamos, nós aguardamos. Pedimos isso ao Senhor, Deus, para a glória Tua, para o bem desta igreja, para a edificação dela, para o avanço do Teu reino, Senhor, para a restauração das nossas almas, do nosso coração quebrado, ou melhor, endurecido, nosso coração rebelde, Senhor. Por favor, muda a nossa sorte. Muda, Senhor, nossa sorte. Sabemos que isso é apesar de nós, Senhor. Não é que nós merecemos, porque nós não merecemos.
mas é por tua graça, Senhor, é por amor ao teu próprio nome, é por honra ao teu próprio nome, é para louvor do Cordeiro de Deus. E em consequência a isso, Senhor Deus, para o benefício desses meros mortais indignos, para o bem desta igreja, Senhor. Nós oramos a Ti e pedimos a Ti, Senhor Deus, humildemente, explicando ao Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém.